Saudações pessoal, eu sou Ezequiel Lustosa e, como prometido, aqui farei uma análise muito mais profunda e técnica sobre o STF, sendo que nesse vídeo a minha argumentação vai se dividir em duas partes. A primeira é um giro rápido sobre o que ocorreu, o que o STF fez até o presente momento, porque é muito provável que nas próximas horas o STF cometa mais alguma barbaridade. E na segunda parte eu vou tratar o que eu considero como realmente solução. Coisas que estou vendo que estão sendo propostas, são populares e são ou inúteis ou ruins, ou são inúteis e ruins. E também o que eu considero que realmente é bom, tanto a curto, médio e longo prazo. E um ponto que eu quero bater bastante é justamente essa falha de visão de longo prazo que está havendo na política brasileira já há muito tempo e que precisa mudar urgentemente. Bom, você caiu de paraquedas nesse vídeo? Esse vídeo é uma continuação lá do meu vídeo sobre por que o STF brasileiro se tornou tão pior, péssimo em relação ao Supremo americano, que já é um consenso até popularmente conhecido que o nosso Supremo foi inspirado no Supremo americano. Então, se você não viu, vai lá assistir, é importante, tem alguns argumentos que eu já apresento ali, que eu vou reexplicar com mais detalhes aqui, mas é importante você ter essa... vou fazer muitas referências aí. Então, se não assistiu, dá um pause, entra, acho que está aqui do lado, ou aqui embaixo tem um link também, e é rápido, 9 minutos. Então, bem, se você já assistiu, você viu que naquele vídeo eu apresento alguns argumentos do porque eu considero que o nosso STF é bem inferior à Suprema Corte Americana. Acho que também viu o que o STF fez recentemente. Ele tomou a decisão absurda, do ponto de vista prático, de colocar os crimes de Caixa 2 como crime na Justiça Eleitoral, que é um órgão conhecido sabidamente como muito atrasado, sem equipamento, sem experiência para lidar com a complexidade disso. A gente viu como a Lava Jato precisou agir com métodos completamente novos, baseado em teoria dos jogos, de grampear telefones, etc., usar várias redes de informação para poder chegar e desmontar todo um esquema que é gigantesco. Então, é simples, se for para a justiça eleitoral tudo vai ser engavetado, essa é a grande verdade. Além disso, muitos comentários que provavelmente a Raquel Dodge, o próprio Moro falaram que provavelmente não iria haver retrocessos. O que haveria era apenas ter esse atraso, então era ruim, mas eles não falaram que seria tão terrível assim. Entretanto, o próprio Marco Aurélio, um dos ministros do STF, falou que sim, há motivos para anular certas decisões da Lava Jato. Por quê? A Lava Jato, a segunda instância de crimes comuns, por exemplo, condenou o Lula por crime comum, não condenou por crime eleitoral. E dentro das coisas que está lá, que ele foi acusado, que foi condenado, era Caixa 2. Então, faz todo sentido, assim, legal até, você pegar, então, desfazer tudo e julgar novamente. Falar assim, peraí, esses 12 anos que ele foi condenado, é para 12 anos, incluindo um crime eleitoral em que foi decidido que a segunda instância não tem autoridade para julgar. Então, desfaz esse julgamento, vamos fazer de novo, vamos julgar Caixa 2, o sistema eleitoral, os outros crimes vão voltar para a segunda instância. Isso foi o Marco Aurélio que disse. Então disse que sim, há possibilidade de ser retornado, e alguns procuradores da Lava Jato também falaram que tem esse medo, que algumas coisas podem ser anuladas, e está bem claro isso. Outro ponto absurdo foi que o Toffoli abriu uma investigação para apurar fake news, na verdade críticas ao STF. Já tivemos isso em outros momentos lá com aquele advogado no avião, agora o STF está deixando bem claro que não aceita críticas e que quer criminalizar a opinião, criminalizar a liberdade de expressão. E também a própria Raquel Dodge, que é a procuradora-geral, ela falou que isso é um ato inconstitucional, porque agora o STF está querendo investigar. Ele não só está julgando, que é a sua função como judiciário, mas também agora está investigando, e no caso ele está fazendo uma guerra contra a Lava Jato. Isso é muito nítido. Gilmar Mendes novamente já chamou
já xingou os procuradores da Lava Jato, falou que eles querem se colocar contra o STF e tal, o que não é mentira, né? O Lava Jato está contra a corrupção e o STF é protetor da corrupção, então é natural que haja esse embate. Realmente, isso não é mentira dele, só que ele é o lado ruim da história, o lado errado da história nesse caso. E pior de tudo é a justificativa do Toffoli. O Toffoli falou que talvez exista uma conspiração mundial para denegrir a imagem do STF. Sim, o Toffoli e o STF como um todo estão atacando pessoas, atacando principalmente a Lava Jato, outros juízes, procuradores, por ser contrários em questão de ideias a eles, e estão usando como justificativa uma guerra imaginária, tipo o Maduro falando que, sei lá, os Estados Unidos está acabando com a energia, que os Estados Unidos está usando o Homem-Aranha para desestabilizar a segurança do país. Sim, Maduro falou isso, caso você não saiba. Então, está realmente o STF se comportando como um ditador comum. E eu já tinha escrito um texto no meu Facebook há alguns meses falando que, na minha concepção, o STF já se comportava como uma terceira casa. Que o nosso sistema hoje, ele não seria mais um presidencialismo comum. Seria um presidencialismo, né, entre aspas, né, em que não seria uma, então, melhor dizendo, seria uma república tricameral, que teria Câmara, Senado e STF. O STF é que ele daria a última palavra sobre os projetos de lei da Câmara e do Senado. Ele que ia criar leis e ninguém poderia aprovar, poderia negar ou não, né? E ele também teria o poder de, entre outros poderes, como por exemplo derrubar o executivo, né? Não sozinho nesse caso, mas ele tem em prática. Por exemplo, se todo dia aparece um deputado pedindo o impeachment de algum presidente, isso é normal, sempre é normal isso. Então, quem vai dizer se esse impeachment é válido ou não? Né? Tem que primeiro passar, claro, pelo Congresso, mas o que se vai passar? Vai passar pelo Supremo. Então, teoricamente, o Supremo pode dar aval para se derrubar um presidente. Se ele falar que sim, né? Então ele só precisa que o Congresso esteja do lado dele e esse presidente cai. Então o STF tem o poder de derrubar um presidente ou não. Além, é claro, ele pode travar todas as coisas, como tem travado, como teve o aumento dos seus salários, o aumento do auxílio moradia, né, que foi feito um acordo, falou que não ia, que aceitava subir salário, mas ia abrir mão do auxílio moradia, no final ficou com os dois. Enfim, né, e agora também houve a questão da homofobia, de criminalizar a homofobia, entre outras coisas. Então o STF tem se comportado nitidamente, mostrado, revelado sua verdadeira face tirânica. Uma coisa que eu tenho falado já há muito tempo, o STF é a instituição mais poderosa do Brasil. Não é o Congresso, não é o presidente, não é o Planalto, é o STF. Um ministro do STF é mais fraco que o presidente. Não sei por quanto, mas é. Mas agora, o STF como um todo, se unir em uma posição, não há quem pare. Isso é um fato. Ok? Então, nós vivemos uma crise institucional terrível, em que basicamente temos um órgão, um instituto que não tem contrapeso nenhum válido e que define o que é lei e tem a definir de maneira completamente arbitrária. E não há como você tentar negar isso. Tá? Os eventos, as provas são incontáveis. Então chegamos no momento em que ou você derruba, né, metaforicamente o STF, ou ele vai acabar de uma vez com qualquer resquício de democracia, de civilidade que existe no Brasil. Okay? Eu pensava, sinceramente, que daria para deixar isso, para postergar isso, né? Por causa da reforma da Previdência e outras questões urgentes na economia, era melhor deixar o STF para depois, talvez um segundo mandato, no final do mandato. Mas está claro, o STF não para, os ministros do STF não param de a arbitrariedade e agora estão decididos a destruir a Lava Jato. Isso está muito claro. Então não tem como cruzarmos os braços e vermos isso. Nós lutamos tanto para derrubar o PT, para colocar um monte de gente na cadeia, para fazer uma renovação recorde no Congresso, para depois ir lá o STF desfazer tudo. Ok? Sabe, isso não tem cabimento. E alguns vão falar assim, não, mas calma, é só provar lá o projeto do Moro falando que Caixa 2 é crime comum. Cara, leis não são retroativas. Se fizer isso, o STF ainda pode anular os julgamentos anteriores e falar assim, peraí,
Mas quando o Lula foi julgado, por exemplo, não era crime comum caixa 2. Era só crime eleitoral. E agora a gente decidiu que crime eleitoral tem que ser feito pela justiça eleitoral. Okay? E também essa discussão, vale lembrar que mostra como a nossa Constituição, mas aí uma outra discussão, mas mostra como a nossa Constituição e todo o nosso sistema legal é péssimo. A gente precisa, sim, de uma nova Constituição num futuro, a médio prazo. Por quê? Porque, de fato, foi necessário a Lava Jato fazer algumas coisas que não eram comum, né, para poder prender, senão não prenderia. Né? Por exemplo, as delações, de fato, não seguiam à risca, né, o que era comum, né, os outros juízes fazer. Isso foi uma coisa que eles pegaram lá fora e aplicaram. Okay? De fato, faz sentido considerar Caixa 2 como coisa de justiça eleitoral. Entretanto, a gente sabe que na prática isso é ruim. A gente sabe que na prática a justiça eleitoral não tem capacidade de julgar isso. E a maior parte dos países do mundo não tem uma justiça eleitoral. Então, né, assim, e não vale esquecer que a última vez que a justiça eleitoral julgou alguma coisa, que foi o caso da cassação da chapa Dilma e Temer, houve inocência. E o Gilmar Mendes, inclusive, usou como argumento de que não, a gente não pode caçar porque tem que ter estabilidade. E se a gente fosse caçar essa chapa, a gente teria que voltar atrás. Voltar para o Lula. E desde 2006, desde a primeira governo, sabe, tudo teria que ser desfeito. Então ele usa exatamente esse argumento de que não vou condenar os caras, porque senão vai virar uma bagunça. Esse foi o argumento dele. Vocês podem ver isso. Ele que foi o voto do desempate, o voto da vitória para o Temer continuar no poder. Então foi assim, então essa decisão, apesar de ter uma base legal, a gente sabe que existe um motivo péssimo por trás, né? Existe um ataque, ok? E o STF cada dia mais se mostra que é um órgão, que é uma instituição completamente problemática, antidemocrática e precisa ser reformada. Precisa ser derrubada no bom sentido. Aqui, tô falando que vamos lá acabar com a STF, vamos dar o exército. Não, porque isso também criaria um caos gigantesco. Não tem base, não tem chance disso dar certo. O que a gente pode fazer e aí que entra a segunda parte do vídeo, né? É justamente fazer reformas, e para isso a gente precisa pressionar o Senado, porque é só o Senado, né, pode fazer um impeachment de um ministro do STF, e é ele que vai ter que aprovar uma reforma, mesmo vindo da Câmara, é ele que vai aprovar no final. Ou vice-versa, ele que vai ter que criar e a Câmara aprovar. Então, assim, caso o Senado, a gente vai precisar pressionar o Senado para que novamente a gente consiga ter um avanço. A gente conseguiu isso impedindo o Renan Calheiros de voltar à presidência do Senado, apesar que eu não me empolgo muito com o Davi Alcolumbre, eu não confio nele. Desculpa quem gosta, né? Quem já virou fã do Onyx, eu não consigo confiar num camarada que votou a favor do Aécio, desculpa, só vocês pesquisarem, o Davi fez isso, ok? E ele já falou que ele defendeu o STF nessa decisão de mandar a Caixa 2 para a Justiça Eleitoral, ok? Então eu não confio nesse camarada, mas enfim, ele é melhor que o Renan Calheiros, com certeza. Foi uma vitória ainda, mas não é o ideal, tá muito longe do ideal, ainda acho que poderia ter sido melhor. Mas isso é outra discussão, eu perdi o bonde, né, já faz tempo, já era. Ainda mais chorar pelo ter derramado. Mas voltando. Então, mas a gente conseguiu fazer isso, a gente consegue passar uma reforma profunda. E é só que a gente precisa saber que reforma. A gente não pode cair no mediatismo de sempre. Ok? A gente não pode. Por que mediatismo de sempre? Porque se você for estudar a história do STF, a gente vai ver que foi sempre assim. O STF sempre foi uma instituição fraca, em que ia lá, alguém desmontava, ia lá, aumentava, reduzia. Foi isso com o Getúlio Vargas, foi assim com a ditadura militar. Na época que a Dilma estava em baixa, fizeram a PEC da Bengala, aumentando os anos de mandato, e isso impediu que ela pudesse indicar mais ministros. E agora estão querendo derrubar a PEC da Bengala para que o Bolsonaro possa indicar mais ministros. Ou seja, é sempre imediatismo. Mas ninguém pensa, peraí, em longo prazo, o que nós queremos para o Brasil? O que nós queremos que seja o judiciário, que seja o STF? É isso que falta no debate geral, da direita, na esquerda, no povo, enfim, de qualquer coisa, nome, grupo que você queira colocar. Falta isso. Tem algumas propostas que elas são péssimas, elas são inúteis. Por exemplo,
mudar o número de mandato, o tempo de mandato dos ministros do STF. Isso é uma ideia inútil, por enquanto. Por quê? Ela é inútil e é ruim. Eu vou explicar por quê. A segunda parte. Por que é inútil? Porque isso não vai solucionar agora. Você não pode mudar o tempo de mandato de um ministro, nem de um político, nem de um juiz, nem de um político, por lei, enquanto ele está em vigor. Então, os ministros que estão lá, eles vão cumprir o mandato deles até o fim. Não importa se você criar uma lei amanhã que é só 2 anos de mandato de ministro do STF. Os próximos ministros que vão ficar 2 anos, por exemplo. Ok? Então, vamos derrubar a PEC da Bengala. Também não vai funcionar. O próprio Toffoli também já falou isso, já avisou. É inconstitucional, uma lei não pode ser retroativa. Não pode você querer reduzir o mandato. Se quiser derrubar a PEC, beleza, derruba. Só os próximos ministros do STF que vão ficar até 65 anos. Só isso. Então, são medidas imediatistas e que não têm efeito imediato. Terão efeito só no futuro, nas próximas indicações. Só que a questão é, essas ideias, elas não resolvem nem a parte principal, o principal problema. Qual é o principal problema? Não existe um contrapeso ao STF. Isso que que é o maior, acho que para mim é a pior coisa do nosso sistema político como um todo, é que não existe nenhuma garantia que quem está lá em cima vai fazer o que foi prometido. Não existe. Você se mata, você faz campanha, você elege um camarada. Se ele quiser passar os 4 anos dormindo, ele vai ficar os 4 anos dormindo. Agora me diz, isso faz algum sentido para você? Não é do ponto de vista democrático, filosófico, não. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional. Isso faz sentido. Você contrataria uma empresa para fazer uma reforma na sua casa, com um contrato, sei lá, de 6 meses, você ia pagar os 6 meses, mas se a empresa não fizesse nada, você ia pagar os 6 meses igual e só não ia renovar o contrato. Você faria um acordo desse? Claro que não. Você ia querer ter a possibilidade de romper o contrato se ele não fizesse a parte dele do acordo. Correto? Só que a gente não tem isso na política, a gente não tem isso no judiciário, não tem isso em nada. Aí que vem, por exemplo, a questão do recal, que já tem meus textos, vou colocar aqui também, explicando o que seria isso na política. Só que no STF a coisa fica um pouco mais complicada. Como vai ter recal de um ministro? Mas aí que está. Precisamos aumentar os contrapesos às suas decisões e facilitar, assim, a derrubada de um ministro do STF. Sendo que nunca na história um ministro do STF foi derrubado. E qual o propósito que tem sobre isso? Nenhuma. Né? O segundo problema é que o STF ele é muito fácil de ser partidarizado. E isso ninguém se preocupa. Né? E aí que vem essa história de mandatos que é problemática. Porque, vamos supor, mandato X, não importa se você é a favor do 8, de 10, de 12, de 20, enfim. Lá, o mandato que você tem na cabeça. Beleza, então daqui 10, 5, sei lá, tempo lá, vai zerar e todos os ministros vão sair e vão entrar novos. Beleza. Imagina, né, que, por exemplo, Bolsonaro seja reeleito e entre um STF completamente petista. E aí? Imaginou 4 anos de uma pura guerra. De 8, 12 anos de pura guerra. Ou o contrário, um STF completamente bolsonarista. Eu sei que você pode ser fã do Bolsonaro, mas seria ótimo, né? Não vai ter o STF para atrapalhar. Tá, e se o Bolsonaro se corromper? Ele é um ser humano, ele é um político, normal. Todo ser humano se corrompe com muito poder. Com o STF completamente apadrinhado, você está um pé de uma ditadura. E ou pode ser o Bolsonaro, amanhã pode ser o Haddad, pode ser o Ciro. Então é muito legal uma ditadura minha, mas não dos outros, né? Então, e você pode também se decepcionar. Você pode querer ter a ditadura sua e no final não gostar dela. Então, assim, a gente tem que impedir justamente isso. Impedir que haja essa facilidade de um STF completamente apadrinhado. Ele não pode ser um STF também opositor, mas não pode ser apadrinhado. Okay? O atual STF ele não é completamente opositor. Ainda não é completamente opositor ao governo. Tá? A Lava Jato, mas é ao governo. Tanto que o Toffoli está lá conversando, vai almoçar com o Bolsonaro, né? Fez uns acordos aqui e acolá, então ainda há diálogo. Pode ser que piore, eu acho que a tendência é piorar, mas ainda há diálogo. Então, assim,
Agora imagina um STF completamente opositor. Como seria um caos? Então esse é um tema que a gente tem que pensar. E não existe nenhuma proposta para isso. E aí o outro problema é do mandato, né? Ser ruim, né? Já entrando nessa questão. Lembra que eu falei que lá no meu primeiro vídeo que a falta de um cargo vitalício faz muita falta ao STF? Por quê? No atual sistema, como eu falei, o ministro do STF fica mais ou menos 20 anos no poder. Fica 20 anos no STF. Em torno de 20 anos. O máximo é 35. 35 mais em torno, na prática, em torno de 20 anos. Ótimo. E não só foi dessa forma, mas nas repúblicas anteriores era assim também. Só teve um presidente em toda a história do Brasil que não indicou um ministro do STF. Um. Nós tivemos vários presidentes que indicaram mais de um. O Lula é um exemplo. Okay. O próprio Bolsonaro, mesmo sem toda essa crise, mesmo se a gente não mudar nada, ele pode acabar indicando até umas 3, até se bobear 5 ministros. Né? Por exemplo, 2 vão se aposentar e a Carmen Lúcia falou que iria renunciar em breve. Então, é bem provável que ele possa indicar no mínimo 3. No primeiro mandato. Agora me diz, você acha que esse sistema é bom? Você acha que isso não vai politizar, não vai partidarizar o STF? Agora imagina você colocar isso, você reduzir o tempo de mandato. Todo presidente vai eleger, sei lá, vai colocar metade do STF no primeiro mandato. Sem problema nenhum. Além disso, a questão da estabilidade. Se um STF hoje, que mantém as mesmas pessoas por, sei lá, 20 anos, faz tanta barbaridade, sei lá, a cada 2, 3 anos, imagina um STF que muda de pessoas a cada 4, cada 8. Porque você pode ter certeza, quando mudar o ministro, quando mudar a composição, se for assim total, a primeira coisa que eles vão querer fazer é mudar tudo que foi feito no mandato anterior. Você pode ter certeza. E aí, você já vai ter sempre uma quebra radical. A gente já tem quebras radicais, por exemplo, com governos. Imagina agora ser uma quebra radical com o judiciário. Uma quebra maior do que já ocorre hoje. Você investiria no Brasil, num país que nem no Brasil, que o judiciário, que todo o sistema legal, toda a jurisprudência pudesse mudar a cada 8, 4 anos, mas de maneira radical, mais do que já é hoje, e que pudesse mudar de ideia, sei lá, a cada 1, 2 anos, porque, né, se o atual STF muda de ideia a cada 3, 4 anos, né, um STF que muda de pessoas a cada 4 vai mudar de ideia, né, porque a pessoa que está lá pode mudar de ideia depois, sei lá, a cada ano, cada 2 anos. Então, né, você investiria num país assim? Você construir uma ferrovia, construir uma hidrelétrica num país assim? Não, como hoje é difícil, vai ser muito pior com mandatos. Então, qual que deve ser realmente a linha? Né? O que realmente é pragmático e é bom em curto e em longo prazo? Primeiro, sim, o impeachment do Gilmar Mendes é necessário, porque a base legal, porque ele não, como falei no vídeo anterior, ele não tinha nem mesmo pré-condições para ser um ministro do STF, ele já quebrou todas as regras de civilidade, né? Ele é uma afronta ele estar no STF, e também isso mandaria uma mensagem muito clara, né, ao próprio STF como um todo. Então, o impeachment de Gilmar Mendes. Mas isso vai resolver o problema em si? Não vai. Segundo ponto, de evitar partidarização, seja pró ou contrário, vem sempre aqueles: já sei, vamos colocar uma coisa completamente técnica. Vamos mandar só o Ministério Público, OAB, tribunais regionais federais, etc. Ou mistura desses, enfim. Qual o problema dessa visão? É que ela é ingênua, ela subestima a questão da partidarização. Porque assim, não é porque algo não é indicado diretamente por um partido, por um político, que não existe uma partidarização no processo. Um exemplo muito claro: universidades. Não existe nenhuma lei que dá o direito do prefeito, do governador, de qualquer político de indicar um reitor, de indicar um professor. Mas a gente sabe que muitas universidades, principalmente federais, são dominadas por partidos, pelo partido PT, o PSOL, PCdoB, e tem até o PSTU ali em algumas, mas isso é mais em grupos estudantis mesmo, dos estudantes, não dos professores. Mas existe.
Então você tem um controle ideológico, partidário, sem indicação nenhuma oficial. Então há várias formas de grupos políticos, partidos políticos, colocarem de aparelhar partes, né, do Estado, aparelhar instituições, mesmo sem indicar ninguém lá dentro oficialmente. Ok? Tanto que, né, nós nunca vimos nenhum procurador-geral, né, sendo contrário ao PT. Mesmo que existe uma pré-seleção, existe uma lista tríplice feita pela Procuradoria, pelo Ministério Público, e o presidente escolhe um deles. Mas nós nunca vimos isso. Pelo contrário, nós vimos justamente um procurador-geral lá, o Janot, que foi escolhido pela Dilma, fazer um acordo com o Joesley Batista, a troco de nada, né? Baseado em pouquíssimas provas, naquele grampo que mal dava prova de nada, porque o Temer com respostas evasivas, né? E quase o Wesley saiu do país e se safou e o governo implodiu. Isso deu certo. Então o Janot basicamente fez um acordo para destruir o governo, mesmo que sem ter base legal quase nenhuma, sem ter motivos legais para isso. Estou falando que o Temer é inocente, estou falando que aquilo lá não tinha quase prova nenhuma. Isso é um fato. Poderia ter sido feito um acordo melhor, poderia ter pegado mais provas com o Temer, sei lá. Então mesmo com lista tríplice de Ministério Público, tribunais regionais, seja lá o que você queira, você pode ter sim um controle partidário ali dentro. Então existe o grave risco de a gente falar assim, não, vamos colocar tudo só técnico. E aí um partido ir lá e controlar, por alguma forma, algum grupo ir lá e controlar por baixo dos panos. Ok? Então por isso que uma coisa completamente técnica eu acho que não funcionaria. Infelizmente não funcionaria. Ainda mais que o nosso STF é muito poderoso. Então você tem que pensar muito nisso. É assim, mas tem tal país que funciona. Ok, mas você viu todo o conjunto de regras, e como é o sistema lá? Não basta pegar uma coisinha só. Você tem que ver o conjunto, o todo. A gente sabe que existe muito aparelhamento em várias instituições. Então você querer só o Ministério Público, só um tribunal regional, ou AB, seja lá o que for, você pode ainda ter um STF, talvez um STF até mais partidarizado do que atualmente. Então qual que é a minha visão sobre isso? É um meio termo. É que os tribunais regionais federais, por que os tribunais regionais federais, segunda instância? Porque eles se mostraram, na maior parte das vezes, fiéis na luta contra a corrupção, corajosos, não há tantas evidências ali de controle partidário, apesar que teve ali, né, alguns casos ali pró-Lula, mas foi esporádicos. Então, eles fazerem uma lista tríplice. E aí mandarem pro Senado escolher um nome. Ok? Por quê? Porque normalmente, né, o Senado ele vai na direção que a população deseja, assim como o presidente. Então, se o presidente é de direita e ele foi eleito porque a população está de acordo com essas ideias, não foi, sei lá, por medo, não foi por fake news, não foi por corrupção, como foi o caso da Dilma lá em 2014, o Senado também vai ser de direita, como aconteceu dessa vez. Entendeu? Então já foi comprovado que a gente tem capacidade de fazer uma renovação boa no Senado. Eu ainda acho que a gente tem que mudar o sistema eleitoral, mas isso é um outro vídeo. Mas temos. Então, vamos colocar ali que o Senado faça uma escolha, pelo menos um nome, de uma lista tríplice feita pelo Tribunal Regional Federal com pré-condição. O cara já trabalhou em algum desses tribunais regionais federais. Pronto, você já tem uma coisa técnica, mas ao mesmo tempo você reduz as chances de um STF completamente opositor. Então, por exemplo, na pior das hipóteses, vai ter lá 3 nomes bem partidários. Aí o Senado vai escolher um que se alinha mais ou menos à ideologia do governo. Então não vai haver choques, vai haver diálogos. Vai ser mais fácil o diálogo. Na melhor das hipóteses, os 3 nomes vão ser técnicos e o Senado vai ter que escolher um nome técnico e acabou. Então qualquer uma das alternativas, a realista e a ideal, a escolha vai ser bem melhor. Assim, pode ser o Ministério Público também, mas eu acho que os tribunais regionais são melhores, porque inclusive você pode ter no futuro uma expressão do federalismo. Eu escrevi um texto aqui, vou linkar, que eu explico melhor esse meu plano para o futuro. Então seria um passo. Okay? Vai falar assim, não, mas
Cara, olha o Congresso, olha o Senado, é uma porcaria. Você mesmo falou que não confia nos caras. Você vai falar pro Senado fazer isso? Por quê? Por dois motivos, como eu falei. O primeiro motivo foi essa questão de você ter reduzir as chances de ter um STF opositor. O meu ideal é que um STF completamente técnico. Mas a chance de se conseguir isso é muito pequena aqui no Brasil hoje. Okay? Agora, né, você evitar um STF pelo menos opositor e completamente apadrinhado, porque não sei, né, em tese dificilmente seria apadrinhado dessa forma. Já é um avanço. Segundo, porque é o Senado que faz essas coisas. É o Senado que vai fazer, que faria o impeachment do Gilmar Mendes, e é o Senado que aprovaria esse aspecto. Então ele precisa ter uma moeda de troca. Então imagina, né, você chegar para o senador e falar assim, olha, que tal você mudarem a forma de indicação, dando maior poder para vocês? Sabe? Aí isso torna uma proposta realista. Não adianta a gente chegar com uma proposta maravilhosa, mas a chance dela passar é zero. O que adianta isso? A política é a arte do possível. Então, seria por esses dois principais motivos. Tá? E aí, no caso do presidente, como eu falei, então o presidente ele deixar de escolher completamente me parece improvável de passar. Então o que poderia ser feito? Aumentar para 2/3 a aprovação. Hoje você precisa de maioria simples, então tipo 30 senadores é o suficiente para aprovar a escolha do presidente. E aí que tá, se o presidente tiver força, tiver num bom momento, ele consegue comprar 30 senadores com facilidade. Consegue colocar qualquer um, inclusive um Gilmar Mendes, inclusive um Toffoli, inclusive um Lewandowski. Isso já aconteceu, não é teoria, não é hipótese, isso já aconteceu. Então o que acontece? Então o que é melhor? 2/3 é mais difícil de comprar. Sei que não é impossível, mas é mais difícil. Mas, né, você fala assim, mas pô, 2/3, e se os caras quererem, né, cargos, colocarem um aliado, colocarem alguém para protegê-los? Aí que vem a parte nossa. A gente não pode simplesmente achar que só criar uma lei que tudo vai ser resolvido. Vamos criar uma lei que ninguém mais é corrupto. Não, falta a nossa militância, falta a nossa força. Né? A gente precisa disso. E aqui está. Quando você coloca que precisa de 2/3 para aprovar uma indicação do presidente, você tem que pensar assim. Não é que eu preciso eleger 2/3. Eu preciso eleger 1/3 de bons senadores. 1/3. Ou seja, eu preciso eleger 27. Por quê? Se eu eleger 27 senadores bons, não é aprovado nenhum indicado do presidente sem a aprovação de pelo menos um deles. Esse é o ponto. Eu preciso de pelo menos a aprovação de um. Então, quer dizer, não acontece a aprovação sem de nenhum deles. Então, eu preciso de pelo menos 1/3. Se eu conseguir mais, melhor ainda. Né? Porque garante, né? Mais. Então, os 2/3 é um número bastante razoável. E a gente conseguiu, né, fazer uma renovação recorde, mais da metade. Então, né, a gente pode repetir esse fato, esse episódio, com uma certa. Não com tanta facilidade como foi da última vez, eu ainda acho. Eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, mas a gente pode repetir. Então, é isso que tem que ficar na nossa mente. A gente precisa de 1/3. Só 1/3. A gente garante um bom nome pro Supremo. Mas aí vem outro problema. Mas e esse problema que você falou? Do presidente, ele pode escolher uma grande quantidade de ministros do Supremo. Só o Bolsonaro pode indicar 3. Só no seu primeiro mandato. E aí que entra o ponto. Né? E o próprio Lula, acho que elegeu 6, se não me engano. Então, aí que vem um problema. E aí que vem uma outra solução que eu entendo, né? Que aí une as duas ideias que eu apresentei, né? Que o presidente ele poderia escolher até no máximo 4 ministros do STF, enquanto todos os outros seriam escolhidos pelos tribunais regionais federais e pelo Senado. Então vamos recapitular. Como seria uma lei? Como eu apresentaria uma proposta hoje, se eu fosse senador? Colocaria assim, que tendo uma cadeira ou mais vacantes, né, no STF, o presidente poderia indicar um substituto se e somente se tivesse menos que 4 ministros do STF no poder. Né? E, portanto, o presidente poderia indicar no máximo 4 ministros no único mandato. Ok?
o indicado do presidente teria que ser aprovado por 2/3 do Senado, 2/3 absolutos dos números de senadores, seguindo, né, entrando nas pré-condições estipuladas pela Constituição e pelo Senado. E segundo, né, para as outras vagas, né, seriam colocados indicados pelos tribunais regionais federais que fossem sancionados, aceitos pelo Senado. Seria da seguinte maneira: os tribunais regionais federais fariam uma lista tríplice para cada vaga, né, composta apenas por membros ou ex-membros dos tribunais regionais federais que estivesse dentro dos pré-requisitos da Constituição e do Senado. E então o Senado escolheria por maioria simples um dos nomes. Então, por exemplo, né, se fosse aprovado hoje esse meu projeto, então teria o impeachment do Gilmar Mendes. Depois haveria a aposentadoria de mais 2 ministros, que vai acontecer isso querendo ou não. Então ficou 3 vagas. Ficou 3 vagas, mas ficou 8 ministros que já foram indicados por presidentes. Então acontece, o Bolsonaro não poderia indicar mais um presidente, indicar nenhum outro ministro. O que ia acontecer? Os tribunais regionais federais iam ter que sentar e fazer 3 listas tríplices. E o Senado teria que escolher um nome de cada uma. Num segundo mandato, né, caso, né, eu não sei quando vai ser os próximos, mas as próximas aposentadorias. Mas vai, por exemplo, também renuncia, se aposenta mais uns 5 ministros no segundo mandato. Então, o que aconteceu? 5 saiu de uma vez. Então, aconteceu o quê? Ia ficar 6 ministros. Ia ficar 6 ministros. Sendo que 3 deles foram escolhidos por ex-presidentes e 3 foram escolhidos pelos tribunais regionais federais e o Senado. Então, né, o Bolsonaro poderia escolher mais escolher um substituto, um ministro da STF, que teria que ser aprovado por 2/3 do Senado, e o restante das cadeiras seriam ocupadas por indicados dos tribunais regionais federais e sancionados pelo Senado. Porque eu acho que essa proposta é bem melhor que está sendo proposto por vários e uma medida médio e longo prazo interessante. Porque ao longo do tempo, né, o que vai acontecer? Sempre você teria no STF pessoas técnicas, pelo menos 7, né, que vieram dos tribunais regionais federais, que não tivessem apadrinhado, pelo menos em tese, em apadrinhamento político com nenhum partido, com nenhum político. E pelo menos o presidente vai indicar 1, 2 no máximo, em média, né? Mas em casos extremos ele vai indicar no máximo 4. E em qualquer caso, seja extremo ou seja o comum, todos eles seria uma escolha em conjunto. E a população e nós, povo, teríamos poder de influenciar, a gente poderia pressionar nossos senadores a escolher um bom nome. Outro ponto também, aí vem outra parte, que é o contrapeso ao STF, que isso precisa realmente acontecer. É aí que eu entendo que deveria ser dado poder ao Ministério Público e aos tribunais regionais federais de derrubarem uma decisão do STF. Assim como poderiam ter o poder de derrubar um ministro do STF, se assim fosse. E poderíamos também, né, propor que a Câmara tivesse poder de derrubar e que a Câmara pudesse derrubar um ministro do STF, já que dá para você fazer uma pressão maior na Câmara do que no Senado. Assim como o Senado pudesse derrubar a posição também do STF por 2/3. Né? Por que isso? Lembrando, assim, mas o Senado já tem poder de derrubar o ministro. Ele nunca fez porque não quiser, mas para se derrubar o ministro ele precisa ter cometido um crime legal. Né? E é que está, ser um ministro ruim não é um crime. Esse é um problema também. Entendeu? O que eu propus aqui é que eu entendo que é bom a curto, médio e longo prazo e principalmente que é pragmático. Então você pode falar assim, eu tenho uma ideia melhor. Tá, é pragmático? Você acha que vai ter base? Esse que é o ponto que tem que ser deixado claro.
Mas assim, mesmo que você fale assim, eu discordo de certos pontos seu, ok. O que eu peço é, tenta pensar no que é pragmático e em longo prazo. E pensar principalmente, a gente tem que derrubar sim Gilmar Mendes, mas temos que mudar a forma de indicação e tentar criar contrapesos ao STF. Se a gente não fazer lutar pelas três coisas, a gente está enxugando gelo. A gente está simplesmente enxugando gelo e está sendo imediatista. Daqui a 5, 10 anos a gente está com o mesmo problema ou talvez pior. Ok? Então vou deixar todos aqui os textos, eu peço que leiam com calma. Sei que foi um vídeo longo, mas né, não tinha como não ficar. Qualquer dúvida, qualquer crítica, pode comentar aqui, me siga nas redes sociais. E se gostou, né, clica aqui, né, dá um like, inscreva-se, dá uma força no canal. Valeu? Falou!